Mateus capítulo 16. Nesse capítulo aqui nós vamos ter o ponto culminante, que é a confissão de Pedro. E também uma das necessidades e um dos privilégios dos seres humanos, que é a identificação. É muito importante saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas é também uma grande virtude poder nos apresentar corretamente às pessoas que querem saber de nós. O próprio Jesus nos dá o exemplo aqui neste capítulo, onde encontramos verdades importantes sobre a identidade de Jesus e das pessoas que o cercavam. Os fariseus e os saduceus pedem a Jesus um milagre apenas para satisfazer o ego deles. No entanto, os milagres do Filho de Deus não têm esse propósito. Por isso, o Senhor responde que devem ficar atentos aos sinais, pois assim como as nuvens dizem que há chuva ou não, os milagres mostram que é chegado o reino de Deus. O verso 33, a parte B, diz assim: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo? O Senhor orienta seus discípulos que tomem cuidado com os ensinos fraudulentos dos fariseus. Isso porque a religiosidade e o legalismo deles não passam de um ego, de uma satisfação pessoal e não visa a glória de Deus. O verso 6 nos diz assim: e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Seu Jesus não quer que os seus discípulos imitem esse padrão, pelo contrário, ele quer que os seus pastores amem o povo e lhes ensine a servir sinceramente a Deus. Os pastores amem o povo e ensinem a servir sinceramente a Deus. O verso 12 diz assim: não entenderam o que não lhes dissera, verso 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. No verso 13 até o verso 20, nós vemos a confissão. Em um momento, a sós dos seus discípulos, o Senhor lhes pergunta sobre quem as multidões acreditam que ele seja. O verso 13 nos diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Cada um dá uma resposta, cada um responde. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E ao final percebe-se que as pessoas não estão entendendo quem ele realmente é. Por fim, Pedro responde, verso 16. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogia e diz que esta revelação lhe foi dada por Deus, seu Pai. Crendo dessa maneira, Pedro, que como os outros apóstolos seriam colunas da verdade, e como igreja, o que eles ligassem na terra seria ligado no céu. O verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando aí da igreja do Senhor, onde Pedro e os outros são colunas da igreja. Após a confissão de Pedro, o Senhor Jesus revela que é necessário ser preso, espancado e crucificado pelas autoridades religiosas de Israel. Pedro fica espantado com as palavras de Jesus e o proíbe de dizer aquilo acerca de si mesmo. Jesus repreende severamente a Pedro por se deixar ser usado por Satanás. O verso 23 nos diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Nós precisamos estar
atentos sobre essas questões. Pedro havia acabado de ser usado por Deus para confessar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que estava por vir. Em seguida é usado pelo diabo para tentar impedir o propósito de Deus na vida de Jesus. O mestre adverte seus discípulos sobre o rigor da caminhada cristã. É uma renúncia diária, constante aos prazeres do pecado e à ordem estabelecida pelo diabo que está no mundo. O verso 24 diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Contudo, há recompensa para aqueles que perseverarem em fazer a vontade de Deus. Serão agraciados com uma vida eterna de paz e descanso na presença de Deus. Para nós encerrarmos esse capítulo, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.